Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, mas não sabe como conseguir isto? Se sua resposta para essa pergunta é sim, então continue ouvindo essa mensagem e você saberá como. O que é uma pessoa de Deus? É uma pessoa que pertence ao Senhor e tem uma aliança com Ele. E portanto, se você quiser ser uma pessoa de Deus, você primeiramente precisa fazer uma aliança com Ele. E como você faz essa aliança? A resposta é simples: é crendo no seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e recebendo-o como seu único Senhor e Salvador. Oh, alguns versículos que quero lhe dizer para reforçar essa ideia e confirmá-la estão em Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lo e deu-lo, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E em Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao 12, está escrito: Porque se aquela primeira era irrepreensível, nunca seria buscado lugar para a segunda. Aqui está falando da antiga aliança no Antigo Testamento. Versículo em diante. Porque repreendendo-os lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, para o tirar a terra do Egito. Como não permaneceram naquela aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Versículo 13, dizendo: Nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. E Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande de pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Aqui mostra que é por meio de Cristo que uma pessoa ela pode ter aliança com Deus. Você quer fazer uma aliança com o Senhor? Receba a Jesus em sua vida e você passará a pertencer a Ele e também ao Pai e a ter um compromisso com eles. E agora falando mais sobre uma aliança. Se uma pessoa ela tem um compromisso com alguém, ela precisa cumprir este compromisso, certo? Portanto, nós que recebemos ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, precisamos cumprir a nossa aliança com Deus. E nessa parte da mensagem falei convosco sobre como a pessoa ela quebra essa aliança, a transgride, mas como também uma pessoa restaura a aliança que ela fez com o Senhor e como ela a cumpre, a honra. A maneira como uma pessoa ela transgride a aliança do Senhor é através do pecado. Isso é mostrado em Salmo 78, versículo 10 ao 11. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram a andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Se uma pessoa ela recusa a fazer o que Deus lhe manda e ela não se arrepende disso, tal pessoa ela quebrou a aliança que ela tem com o Senhor. Porque o que separa uma pessoa de Deus é o pecado. Adão e Eva, eles eram unidos ao Senhor e tinham comunhão com Ele. Mas no dia em que eles cometeram o pecado, eles se separaram do Senhor. E o que o pecado lhes trouxe foi a maldade, a dor e a morte. Isso mostra as consequências de se cometer o pecado.
E no livro do profeta Oséias é contado mais sobre as consequências de uma pessoa ela ser infiel e rebelde contra Deus. Eu recomendo que você assista a série que gravei do estudo bíblico do livro do profeta Oséias, para você conhecer e entender mais o livro deste profeta, tá? E do amor incondicional de Deus por seu povo. E agora falando sobre como uma pessoa ela restaura a sua aliança com o Senhor, se caso ela a quebrou. A resposta é, para restaurar a aliança com Deus, ela precisa se arrepender. Isso é mostrado em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Falando mais sobre o arrependimento, no Antigo Testamento a palavra arrependimento no original significa voltar, e no Novo Testamento significa mudança de mente. Quando o povo de Israel pecava, eles se afastavam de Deus, mas para que eles voltassem para a presença do Senhor, eles precisavam renunciar aos seus pecados. Se eles quisessem voltar para Ele. E, portanto, uma atitude de arrependimento é uma pessoa ela renunciar às suas más ações e más palavras, e também ela renunciar às suas omissões, se ela quer voltar para a presença de Deus. Se por acaso você mente, você fala mal dos outros, você briga por qualquer motivo, ou você trai o seu cônjuge, ou você comete outros tipos de pecados, ou você sabe fazer coisas boas, mas não as faz, eu lhe digo que largue esses pecados e omissões, para que você volte para a presença do Senhor e também para que você restaure a sua aliança com Ele, se você a quebrou. E agora falando sobre uma outra atitude que também é um verdadeiro ato de arrependimento, é a mudança de mente. A mente ela é responsável pelos pensamentos, pelo entendimento e pelos sentimentos e pela vontade de alguém. Se uma pessoa ela mudar a sua mentalidade, ou seja, se ela mudar os seus maus pensamentos, o seu mau entendimento, se ela parar de sentir emoções negativas contra outras pessoas e contra o bem, e se ela parar de ficar querendo praticar o pecado e ela querer obedecer a Deus e fazer o bem, a mentalidade dela vai influenciar as suas ações e as suas palavras e farão ela praticar o que é certo e bom aos olhos de Deus. E ajudarão a cumprir a sua aliança com Ele, porque a mente ela governa o corpo e a boca. E agora falando sobre como uma pessoa ela pode cumprir a sua aliança com Deus. Para ela cumprir a sua aliança com Ele, o que ela precisa é obedecer a sua palavra. Alguns versículos que mostram isso são Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, em que está escrito: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E um outro versículo que confirma e reforça isto está em João capítulo 14, versículo 21, que diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Essas aqui são as palavras do Senhor Jesus. Se uma pessoa ela quer cumprir a sua aliança com Deus, então ela precisa guardar a palavra dele para praticá-la. E, portanto, você precisa fazer o que o Senhor nos diz. O Senhor, Ele nos diz em Êxodo: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor ordena isso porque Ele quer ser o nosso único Deus. Ele nos diz: não farás para ti imagem de escultura. O motivo disso é porque Ele quer que nós adoremos e sirvamos somente a Ele e não aos ídolos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
O Senhor, Ele quer que nós falemos o seu nome de modo que o honra e que não o tomemos sem ser necessário ou conveniente, para que nós não desonremos ao Senhor. Ele também nos diz: honra a teu pai e a tua mãe. Ele quer que nós honremos aos nossos pais, para que nós aprendamos a honrar as pessoas, e especialmente a Ele. Ele quer que nós obedeçamos aos nossos pais, para que também nós aprendamos a nos submetermos às autoridades superiores, e principalmente à autoridade de Deus. Ele nos diz: não matarás, porque Ele quer que nós conservemos a vida, ao invés de nós tirarmos ela. Ele nos diz: não adulterarás, porque Ele quer que nós cumpramos a nossa aliança conjugal. Ele nos diz: não furtarás. Ele quer que nós não tomemos para nós as coisas dos outros que eles trabalharam e se esforçaram para adquirir, e que eles podem precisar para a sobrevivência e o bem-estar deles e de suas famílias. Ele nos diz: não dirás falso testemunho. A mentira, ela destrói relacionamentos e ela pode até mesmo matar pessoas. Ele quer que nós digamos a verdade. E o Senhor também nos diz: não cobiçarás. A cobiça, ela é o menor dos pecados, mas ela é um pecado que pode estimular uma pessoa a cometer pecados maiores. O rei Davi, por exemplo, ele cobiçou uma mulher casada. E as consequências disso, isso foi que ele satisfez esse desejo de mal e ele adulterou com ela. Depois ele tentou enganar o marido dessa mulher e matou este homem para não ser denunciado e punido pelo pecado que ele cometeu. E ele tomou para si a mulher de outro homem. Amém. Mas o que Davi fez não passou despercebido. O Senhor, ele viu tudo. E ele disciplinou a Davi com a severidade proporcional aos seus atos. Para que Davi ele aprendesse a lição e não cometesse os mesmos erros outra vez. E agora falando sobre os principais mandamentos do Senhor. São: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de todas as tuas forças. Isso quer dizer que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e alma. Isso quer dizer amá-lo com todo o nosso bom pensamento, todo o nosso bom sentimento e toda a nossa boa vontade. E nós devemos amar Ele com todo o nosso entendimento, ou seja, tudo o que Deus fizer e disser, nós precisamos entender bem. E se nós entendermos errado, nós precisamos mudar a nossa compreensão e interpretação. Porque Deus está sempre certo, Ele sempre diz a verdade e Ele sempre é bom. E nós precisamos amar Ele com todas as forças, isto é, nós precisamos usar todas as nossas forças espiritual, mental e corporal para obedecer a sua palavra, praticar o bem e não cometer o pecado. Outro mandamento que nos diz é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor, Ele quer que nós façamos ao nosso próximo o que nós queremos que Ele nos faça, sabe? Porque isto é justo. Nós queremos que o nosso próximo nos faça bem e não mal. E por isso é justo que nós façamos bem e não mal a ele. E assim podemos também esperar que o nosso próximo ele retribua o amor que nós demonstramos por ele. E assim criar um bom relacionamento com ele e também construir uma boa sociedade em que há amor, justiça e igualdade. E um outro mandamento que a Bíblia nos dá está em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Este é o mandamento do Senhor Jesus. Ele manda que nós amemos aos nossos irmãos e irmãs como Ele nos amou. E também que nós amemos uns aos outros. Como o Senhor Jesus amou, Ele amou a nós, nossos irmãos, com amor ágape, o amor que sofre, que trata com bondade, que não inveja, não trata com falta de seriedade, não se orgulha, não se vangloria.
não age indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, tá? Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Um amor que tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Eu não mencionei a parte do tudo crê, porque o, o Senhor Jesus, ele não confiava nos homens, porque ele sabia que os seres humanos, eles são maus e também eles mentem. Tem, tem. E por isso ele colocava um mínimo de confiança neles. Mas toda a confiança que ele tinha, ele colocava em Deus, porque Deus ele é santo, verdadeiro e fiel. Ora, essa aqui foi a mensagem de hoje, como uma pessoa ela se torna uma pessoa de Deus. E resumindo, para você fazer isto, você precisa crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E além disso, você precisa arrepender-se dos seus pecados e não permanecer em alguma prática ruim, não permanecer em algum ato mal ou em alguma omissão. E você precisa também obedecer a palavra do Senhor para você cumprir essa aliança. E isso é ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que tenha aliança com o Senhor e que cumpre essa aliança com amor. Se você gostou dessa mensagem, peço que compartilhe ela para os seus e aperte o botão de gostei e se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a você e até a próxima, se Ele quiser. Amém.